Você acha que os vitorianos eram todos feitos de boas maneiras rígidas e sapatos sensatos? Ah, sua doce e inocente criança. Esta era foi um circo glorioso e em alta definição de loucura pura e não adulterada. Estamos falando de pessoas que temiam tomates como se fossem pequenos demônios vermelhos, tratavam o desenrolar de múmias como uma festa da Tupperware e acreditavam que pernas de móveis eram basicamente pornografia. Esqueça os livros didáticos secos. Estas são as coisas de cair o queixo de tão absurdas, totalmente desconcertantes e hilarantemente estúpidas que humanos reais fizeram. Vamos dissecar 33 fatos sobre a era vitoriana tão totalmente bizarros que você vai perguntar se eles estavam bebendo chá ou algo muito mais forte. 1. Imagine que você é um cavalheiro vitoriano, posicionado para a atacada vencedora de bilhar, canalizando seu tubarão da sinuca interior. Você bate com elegância e... bum! A bola não apenas racha, ela detona como uma pequena granada festiva. As primeiras bolas de bilhar eram feitas de celuloide, uma substância tão instável que ocasionalmente decidia entrar em combustão espontânea com uma batida forte, uma corrente de ar súbita, ou talvez se você olhasse para ela com desrespeito. Os pubs literalmente tinham procedimentos para quando as bolas ficavam fora de controle. Esqueça encaçapar a bola 8. Seu objetivo principal era não incendiar acidentalmente o estabelecimento. Era menos um jogo de habilidade e mais um jogo de será que esta esfera de plástico volátil vai arrancar minhas sobrancelhas hoje? A inovação vitoriana, em seu auge, significava atividades recreativas que funcionavam também como treinamento de explosivos menores. Verdadeiramente, uma explosão do passado e, muito possivelmente, uma explosão no seu passado. 2. Os vitorianos tinham uma obsessão doentia por pernas. Não as humanas, seu pervertido, mas pernas de móveis. Aparentemente, a simples visão de uma perna de piano nua ou um suporte de mesa sem adornos era tão escandalosamente erótica que poderia mandar uma duquesa para um ataque de nervos. A solução deles? Vestir os móveis. Eu não estou brincando. Pequenas saias com babados, cortinas, até minúsculas calçolas para pernas de mesa, porque Deus livre a tia-avó Ágata de vislumbrar uma curva provocante de mogno e ter um chilique. Imagine entrar em uma sala de visitas onde a espreguiçadeira tem mais roupas de recato do que você. Quem olha para uma perna de mesa e grita, cubra essa imundície, meus olhos delicados? Apenas em uma era onde uma cômoda de carvalho robusta poderia ser considerada uma perigosa armadilha de sedução, precisando de intervenção têxtil urgente. 3. Esqueça sonetos românticos e caixas de chocolates. O Dia dos Namorados vitoriano, para muitos, era uma batalha brutal e sem limites de insultos entregue pelo carteiro. Entra em cena o Vinegar Valentine. Cartões baratos e produzidos em massa, projetados não para cortejar, mas para ferir com precisão cirúrgica. Essas não eram brincadeiras entre amigos. Eram mísseis anônimos de puro desprezo não adulterado, muitas vezes apresentando caricaturas grotescas e versos como seu rosto, caro senhor, poderia coalhar leite a 20 passos de distância. As pessoas despachavam essas cartas encantadoras com um nível perturbador de alegria. Carteiros supostamente temiam entregá-las, pois isso muitas vezes significava suportar um tapa na cara ou uma xícara de chá bem mirada pelo destinatário incandescente. A arte? Imagine se um cartunista político profundamente amargo tivesse uma vingança pessoal contra o seu nariz. 4. Nos tempos vitorianos, uma barba não era apenas pelo facial. Era um outdoor peludo, proclamando sua masculinidade, sabedoria e provavelmente sua posição sobre o mais recente projeto de lei de reforma do esgoto. Uma pele de queixo verdadeiramente magnífica poderia impor respeito, atrair olhares de admiração e talvez até conseguir um desconto na carne de carneiro. Mas manter uma juba facial tão gloriosa? Isso era uma ocupação dedicada e em tempo integral. Daí a invenção de protetores de barba, ou
babadores de barba, guardanapos minúsculos e sob medida para seus bigodes, garantindo que nenhuma gota de sopa ou respingo de molho pudesse manchar seu esplendor folicular. Travesseiros especiais para apoiar a barba foram projetados para cochilos, evitando qualquer compressão imprópria da juba cuidadosamente penteada. Alguns verdadeiros crentes até pensavam que acariciar a própria barba tornava a pessoa demonstravelmente mais inteligente. 5. Quer expressar afeto imortal na era vitoriana? Pule as flores. Que tal uma pulseira encantadora tecida com o cabelo real da sua falecida tia-avó Mildred? Sim, joias de cabelo eram o auge absoluto da moda sentimental, embora um pouco assustadora. Medalhões, broches, anéis, árvores genealógicas inteiras renderizadas em folículos humanos meticulosamente trançados. Era a última moda. Imagine elogiar uma dama por seu colar intrincado. Oh, essa velharia! É o primo Bartholomew. Faleceu de tuberculose na primavera passada. O trançado espinha de peixe não é simplesmente divino? Parece algo saído do pesadelo de um taxidermista, mas naquela época era considerado profundamente tocante, uma maneira tangível de manter os entes queridos por perto. Literalmente. O Etsy teria tido uma categoria inteira de tranças pós-morte. 6. Ser enterrado vivo era uma fobia legítima e de alto nível na era vitoriana. E dado que seus médicos às vezes confundiam um coma, induzido por xerez com a morte real, não era totalmente irracional. Então, mentes engenhosas inventaram caixões de segurança. Esses não eram apenas caixas robustas, eram cápsulas de fuga subterrâneas para os prematuramente enterrados. Estamos falando de sinos embutidos para tocar se você acordasse sentindo um pouco de fome a 7 palmos do chão, tubos de ar para aquele oxigênio crucial, bandeirinhas para acenar por atenção e, às vezes, até um pequeno compartimento de lanche, presumivelmente estocado antes do enterro. Alguns designs apresentavam sistemas elaborados de alavancas e escotilhas de fuga, porque nada diz "eu não estou pronto para o coral invisível", como cavar seu caminho para fora do próprio túmulo durante o elogio fúnebre. 7. Achava que seus jantares eram um pouco banais? Os vitorianos tinham um aplicativo matador para isso. Festas de desembrulhar múmias. Sim, indivíduos afluentes compravam múmias egípcias antigas reais, embora sua autenticidade fosse ocasionalmente questionável. Convidavam seus amigos mais chiques para uma noite de entretenimento sofisticado e, em seguida, prosseguiam desenrolando publicamente um dignitário de 3.000 anos como se ele fosse um rolo de papel de parede particularmente teimoso. Diga-me, Lord Ashworth, mais xerez? E você se importaria em segurar o dedo do pé de Tutankhamon enquanto eu lido com esta bandagem bastante resistente? Era comercializado como educativo, um vislumbre emocionante da antiguidade. Na realidade, eram pessoas ricas profanando um cadáver por diversão, provavelmente enquanto reclamavam do aroma persistente de natrão. 8. Histeria. No manual médico vitoriano, esse era o diagnóstico padrão para praticamente qualquer mulher, exibindo emoções, pensamentos independentes ou até mesmo apenas tendo um pulso. Sentia-se cansada depois de correr atrás de 6 filhos e usar um espartilho que poderia estrangular um cavalo? Histeria. Tinha uma opinião sobre qualquer coisa que não fosse bordado? Absolutamente histérica. O tratamento? Apenas uma visita médica muito prática projetada para ajudar a dama a alcançar o que eles delicadamente chamavam de um paroxismo histérico. Isso se traduzia na paciente saindo um pouco mais relaxada e o médico precisando de uma soneca. Eventualmente, os médicos se cansaram de todo aquele trabalho de pulso. Então, naturalmente, inventaram uma máquina para lidar com o trabalho. Isso mesmo, os primeiros vibradores eram menos sobre prazer e mais sobre manter as mulheres emocionalmente estáveis. Medicina vitoriana, resolvendo problemas que ninguém perguntou da maneira mais estranha possível. 9.
A moda vitoriana não era apenas desconfortável, era uma potencial armadilha mortal. Aquelas enormes saias de armação de crinolina em forma de sino que faziam as mulheres deslizarem como águas vivas elegantes e superdimensionadas, elas eram ridiculamente inflamáveis. Um esbarrão descuidado em uma lareira aberta, uma vela derrubada e vush. A usuária era instantaneamente engolfada em uma gaiola de fogo. Estima-se que milhares de mulheres tenham morrido ou sofrido queimaduras horríveis, porque seu traje da moda era basicamente lenha em forma de sino. E boa sorte tentando realizar um pare, caia e role, quando você está envolta em aros de aço e vários acres de tecido altamente combustível. Passar de lado pelas portas era um desafio logístico complexo, e evitar chamas abertas era menos uma precaução e mais uma estratégia crítica de sobrevivência. 10. Transplantes de dentes dos pobres, ou mortos, para os ricos. Precisa de um novo molar, querida? Não se preocupe. Basta dar um pulo no ladrão de dentes local. Vitorianos ricos com sorrisos podres podiam realmente comprar dentes de reposição. Os mais frescos vinham direto da boca dos pobres desesperados, dispostos a vender seus dentes por dinheiro. Se isso não fosse uma opção, havia sempre o roubo de túmulos. Os dentistas arrancavam alegremente dentes de indivíduos recém-falecidos e os implantavam em seus clientes afluentes. Era como um mercado de trocas dentárias antigas, só que significativamente mais macabro e provável de lhe dar uma série de infecções indescritíveis. Os padrões de higiene eram, digamos, mais uma sugestão do que uma regra. Imagine seu sorriso sendo uma colcha de retalhos dos infortúnios dentários de outras pessoas. 11. Se você fosse um sujeito da classe trabalhadora na Inglaterra vitoriana e quisesse um divórcio, os canais oficiais eram frequentemente proibitivamente caros e agonizantemente lentos. Então, alguns rapazes optavam por uma solução de mercado mais direta. Venda de esposas. Sim, você leu isso corretamente. Um homem conduzia sua esposa, às vezes com uma corda simbólica ou cabresto em volta da cintura ou pescoço como se ela fosse gado premiado, para um mercado público ou pub e literalmente a leiloava para o maior lance. Dou-lhe uma, dou-lhe duas neste belo espécime. Faz um guisado passável, apenas moderadamente propensa a ataques de irritação. Multidões realmente se reuniam para esses espetáculos bizarros, e os jornais às vezes relatavam sobre eles com uma espécie de diversão desapegada. Claro, não era legalmente sancionado. 12. Esqueça seus emojis modernos e mensagens de texto espirituosas. Os vitorianos tinham um sistema muito mais elaborado e perigoso para transmitir emoção: a linguagem das flores. Isso não era apenas sobre rosas vermelhas significando amor. Oh, não. Floriografia era um código intrincado onde cada flor, folha e até mesmo a maneira como eram arranjadas carregava um significado específico e matizado. Um raminho de manjericão poderia significar ódio, enquanto um lírio branco significava pureza. Você não podia simplesmente entregar casualmente um buquê a alguém. Você estava enviando uma mensagem silenciosa, meticulosamente elaborada e potencialmente escandalosa. Dar a alguém um cravo amarelo significava desdém. Uma combinação mal escolhida de narcisos e malmiqueres poderia inadvertidamente acabar com uma amizade ou até declarar guerra ao seu vizinho desavisado. 13. Sentindo-se um pouco indisposto? Sofrendo de um toque do temido tédio? Ou talvez de um fígado preguiçoso? Bem, nos tempos vitorianos, um médico com visão de futuro poderia ter recomendado seriamente que você colocasse um espartilho elétrico ou um cinto eletropático. Isso mesmo, dispositivos vestíveis que forneciam correntes elétricas leves eram comercializados como curas milagrosas para uma gama surpreendentemente ampla de doenças. Você se afivelava em uma dessas engenhocas curiosas, talvez completas com discos metálicos pressionados contra sua pele, e deixava os choques suaves, ou não tão suaves, estimularem seus órgãos vitais, ou,
restaurarem sua energia nervosa de acordo com a pseudociência da semana. Não importava muito se realmente funcionava. 14. Leis da feiura. Sério. Leis contra ser feio em público. Se você achava que sua associação de moradores local era ruim, experimente as leis da feiura, vitorianas. Portarias reais em algumas cidades, particularmente na América, mas refletindo as ansiedades vitorianas, tornavam ilegal que pessoas consideradas desagradáveis à vista, mutiladas, desfiguradas ou doentes aparecessem em público. A lógica? Sua aparência poderia ofender a delicada sensibilidade dos cidadãos normais, ou, Deus nos livre, baixar os valores das propriedades. Então, se você tivesse uma marca de nascença proeminente, um membro faltando ou simplesmente não se encaixasse no ideal vitoriano de beleza, você poderia literalmente ser multado ou preso simplesmente por existir em um espaço público. Era discriminação sancionada pelo Estado disfarçada de decência pública, provando que algumas eras preferiam que seus problemas estivessem convenientemente fora de vista. 15. A Londres vitoriana tinha um problema com ratos. Um problema de ratos maciço, apressado e praga com pernas. Mas não tema, pois eles tinham caçadores de ratos profissionais. E esses indivíduos não eram apenas humildes controladores de pragas. Alguns eram praticamente heróis folclóricos, celebridades corajosas do submundo urbano encardido. Armados com sacos, furões, venenos e muitas vezes acompanhados por esquadrões de terriers especialmente treinados, que eram eles mesmos estrelas menores do circuito de matança de ratos, eles entravam em porões e armazéns infestados como heróis de ação endurecidos, prontos para uma briga de roedores. Alguns caçadores de ratos até realizavam performances públicas de matança de ratos, onde multidões ansiosas se reuniam para assistir terriers despacharem ferozmente dezenas de ratos em fossos construídos para esse fim. 16. O espiritismo na era vitoriana não era algum culto de nicho à luz de velas. Era um fenômeno social completo, uma obsessão dominante que cativou milhões, desde copeiras até a própria Rainha Vitória. Sessões espíritas tornaram-se o ingresso mais quente da cidade, uma maneira elegante e emocionante de passar uma noite. Você se reunia com seus amigos mais chiques em uma sala de estar mal iluminada, davam as mãos ao redor de uma mesa bamba que muitas vezes era deliberadamente projetada para balançar, e esperavam com a respiração suspensa enquanto um autoproclamado médium tentava contatar o querido falecido. A mesa poderia inclinar ou levitar, muitas vezes com a ajuda discreta do joelho do médium ou mecanismos ocultos. Sons misteriosos de batidas emanariam do além, e cortinas poderiam tremular inexplicavelmente. 17. Os brinquedos infantis na era vitoriana muitas vezes pareciam totalmente encantadores, coloridos e deliciosamente inocentes. No entanto, à espreita sob aquele verniz caprichoso estava um perigo oculto e tóxico. Muitos eram pintados com substâncias contendo chumbo, arsênio e outros metais pesados e encantadores. Aquela tinta vermelha brilhante e alegre em um amado cavalo de balanço? Provavelmente à base de chumbo, perfeita para um pouco de envenenamento acidental, se mastigada por uma criança desavisada. Aqueles blocos de alfabeto verdes vibrantes destinados ao aprendizado precoce, provavelmente coloridos com verde de Chile misturado com arsênio, um pigmento popular, mas notoriamente mortal. Quanto mais brilhante e chamativo o brinquedo, maior a probabilidade de ser essencialmente uma arma química em miniatura e lindamente trabalhada. 18. Se você acha que os esportes de resistência modernos são um pouco exagerados, deixe-me apresentá-lo ao espetáculo unicamente vitoriano do pedestrianismo, também conhecido como caminhada profissional competitiva. Sim, caminhar. Mas isso não era um passeio suave no parque. Isso era hardcore. Maratonas de milhares de voltas de vários dias, muitas vezes sem parar,
em arenas cobertas ou pistas ao ar livre, realizadas por prêmios em dinheiro substanciais e o rugido de multidões adoradoras. Enormes audiências se reuniam, fazendo apostas e torcendo por seus pads favoritos, enquanto esses atletas, muitas vezes vestidos com roupas surpreendentemente extravagantes, andavam implacavelmente em círculos como zumbis, altamente cafeinados e incrivelmente teimosos em uma missão. Alguns caminhantes alucinavam pela privação de sono. 19. A chegada das ferrovias foi o momento concorde da era vitoriana, de ponta, revolucionário e absolutamente aterrorizante para uma parte significativa da população. Algumas pessoas, genuinamente e seriamente, acreditavam que viajar a velocidades superiores a 30 milhas por hora, uma velocidade considerada praticamente velocidade de dobra, poderia causar uma série de calamidades fisiológicas e psicológicas horríveis. Profissionais médicos respeitados alertaram solenemente que o corpo humano simplesmente não foi construído para tais velocidades. Eles alertaram que os úteros das mulheres poderiam se deslocar com o movimento discordante, os globos oculares poderiam derreter pela pura velocidade ou os órgãos internos poderiam ser violentamente ejetados. Havia temores de que a rápida sucessão de imagens passando pela janela do trem pudesse induzir a loucura. 20. Se você pensou que navegar por um funeral moderno era emocionalmente desgastante, você não encontrou a etiqueta de luto vitoriana. Era um código social incrivelmente complexo e rigidamente imposto que ditava não apenas o que você vestia, mas por exatamente quanto tempo, dependendo do seu relacionamento exato com o ente querido. Vestir preto após uma morte não era uma questão de alguns dias ou semanas. Podiam ser meses, ou até anos de trajes sombrios. Luto completo e profundo por um marido, por exemplo, poderia durar 2 anos ou mais, envolvendo tecidos opacos específicos como crepe, um material notoriamente desconfortável e caro, e uma ausência total de qualquer embelezamento frívolo. Meio luto por um primo de 2º grau 2 vezes removido? Isso poderia ser 6 meses. 21. Deseja uma tigela reconfortante de sopa de tartaruga? Na era vitoriana, isso era considerado uma iguaria sofisticada, mas a tartaruga real era muitas vezes absurdamente cara e difícil de encontrar. Então, o que os cozinheiros engenhosos inventaram? Falsa sopa de tartaruga. Parece inocente o suficiente, talvez um caldo de legumes inteligente com alguns temperos espertos. Oh, quão deliciosamente errado você estaria! O ingrediente principal para alcançar aquela textura autêntica de tartaruga e sabor rico e saboroso era muitas vezes a cabeça de um bezerro. Sim, uma cabeça de bezerro inteira, fervida com seus miolos, língua e todas as partes trêmulas e gelatinosas, para criar uma sopa que deveria imitar de perto a coisa real e reptiliana. Restaurantes e cozinheiros domésticos orgulhavam-se do realismo de suas misturas de falsa tartaruga. 22. O Grande Fedor, de 1858 em Londres, não foi um eufemismo pitoresco para um período de mal-estar político. Foi horrivelmente e esmagadoramente literal. O rio Tâmisa, que servia ao duplo propósito de ser uma fonte primária de água e um esgoto a céu aberto para a metrópole em rápida expansão, transformou-se essencialmente em uma sopa purulenta, borbulhante e tóxica de resíduos humanos e industriais. Durante um verão excepcionalmente quente, o fedor emanando do rio poluído tornou-se tão avassaladoramente fétido, tão intensamente nauseante, que levou a cidade a uma paralisação virtual. Membros do parlamento, cujas grandes câmaras estavam infelizmente localizadas bem ao lado do Tâmisa, supostamente tiveram que fugir no meio da sessão, segurando lenços, que muitas vezes estavam embebidos em produtos químicos duvidosos, em seus rostos. 23. Já experimentou um nevoeiro tão espesso que você não conseguia ver seus próprios sapatos? Agora imagine aquele nevoeiro liberalmente misturado com fumaça de carvão acre, fuligem industrial e um delicioso coquetel de poluentes transportados pelo ar. Isso, meus amigos, era um pea souper, o notório nevoeiro denso,
muitas vezes verde amarelado ou acastanhado, que envolvia frequente e sufocantemente a Londres vitoriana e outras grandes cidades industriais. As luzes da rua tornavam-se inúteis, brilhos fantasmagóricos na escuridão opressiva e tangível. Cavalos e seus condutores igualmente perplexos ficavam irremediavelmente perdidos, às vezes por horas. As pessoas ocasionalmente carregavam cordas ou davam as mãos em uma corrente humana simplesmente para permanecerem conectadas enquanto navegavam pelas ruas. Nos piores casos, a visibilidade poderia cair para meros centímetros. 24. E então houve o fenômeno totalmente desconcertante da pteridumania, ou febre das samambaias, uma mania botânica bizarra e avassaladora que tomou conta da Grã-Bretanha vitoriana com a tenacidade de uma trepadeira particularmente entusiasmada. As pessoas, especialmente mulheres de certa posição social, tornaram-se absoluta e obsessivamente apaixonadas por samambaias. Elas as coletavam com fervor religioso, pressionavam-nas em álbuns, emolduravam-nas como arte, desenhavam-nas com detalhes minuciosos e as arranjavam artisticamente sob elegantes cúpulas de vidro conhecidas como caixas de Wardian. Grutas de jardim inteiras e samambaiais dedicados foram construídos em sua honra. Não era apenas um hobby casual. Para muitos, tornou-se um estilo de vida fervoroso e abrangente. Caçadas de samambaias, no campo, eram populares. 25. A fotografia pós-morte era uma prática vitoriana comum, embora um tanto inquietante para os olhos modernos. Em uma era caracterizada por altas taxas de mortalidade infantil e muito antes de a fotografia se tornar amplamente acessível e barata para fotos do dia a dia, uma fotografia tirada após a morte era muitas vezes a única lembrança visual que uma família enlutada possuiria de um ente querido falecido, especialmente uma criança. Essas imagens comoventes não eram tipicamente destinadas a ser macabras. Os fotógrafos faziam um esforço considerável para fazer o falecido parecer que estava apenas dormindo pacificamente ou repousando em dignidade silenciosa. Os sujeitos eram frequentemente posicionados com brinquedos favoritos, colocados na cama ou até mesmo apoiados em cadeiras. 26. O curioso caso das meninas em jejum cativou e desconcertou completamente o público vitoriano. Eram tipicamente mulheres jovens, muitas vezes pré-púberes ou no início da adolescência, que alegavam ser capazes de sobreviver por extraordinários períodos prolongados, meses, ou até mesmo, em alguns supostos casos, anos, sem consumir qualquer alimento. Elas se tornavam pequenas celebridades, atraindo multidões de curiosos, peregrinos religiosos devotos que as percebiam como figuras santas tocadas pelo divino, e médicos profundamente céticos ansiosos para desmascará-las. Casos como o de Sarah Jacob, famosa conhecida como a menina em jejum de Gales, foram amplamente relatados na imprensa popular, alimentando especulações e debates intermináveis. 27. A fotografia da mãe escondida é uma daquelas peculiaridades vitorianas que é simultaneamente prática, dadas as limitações tecnológicas da época, e inegavelmente um pouco assustadora para a sensibilidade contemporânea. Para capturar uma fotografia nítida de um bebê ou criança muito pequena, em uma era de longos tempos de exposição, muitas vezes vários segundos ou até minutos, a criança precisava permanecer perfeitamente imóvel. Isso era, como qualquer pai ao longo da história pode atestar, um desafio quase intransponível. Então, fotógrafos engenhosos inventaram uma solução. A mãe, ou às vezes um assistente de estúdio ou babá, estaria presente na fotografia, segurando fisicamente a criança imóvel, mas habilmente disfarçada ou obscurecida da vista. 28. O arsênio não era apenas o veneno preferido para herdeiros descontentes em romances vitorianos ou um ingrediente prático para pintar brinquedos infantis em tons berrantes de verde. Era também um componente surpreendentemente comum em cosméticos e até mesmo em papel de parede doméstico.
Sim, as mulheres buscavam aquela tez chiquitísica, elegantemente pálida, quase translúcida, usando pós faciais e loções para a pele misturados com arsênio, acreditando que isso lhes daria uma aparência delicada, etérea e tragicamente bela. Simultaneamente, os belos e vibrantes tons verdes, tão populares em papéis de parede e tecidos da época, particularmente o notório verde de Chile e o verde de Paris, eram pigmentos à base de arsênio. Viver em um quarto forrado com esse papel de parede atraente era um risco à saúde. 29. A cura pela água, ou hidroterapia como era mais formalmente conhecida, foi um tratamento médico imensamente popular e muitas vezes chocantemente extremo ao longo de grande parte do século XIX. Os proponentes acreditavam apaixonadamente que várias aplicações de água, muitas vezes em suas formas mais frias, poderiam curar quase qualquer doença imaginável, desde gota e indigestão crônica até insanidade e uma ampla gama de queixas femininas vagamente definidas. Os tratamentos eram frequentemente rigorosos e, francamente, pareciam aterrorizantes. Os pacientes poderiam ser forçadamente envoltos em lençóis frios e úmidos por horas a fio, um tratamento conhecido como o temido pacote de lençol molhado. Submetidos a poderosos jatos de água gelada apontados para partes específicas do corpo, ou obrigados a suportar vários banhos congelantes por dia, às vezes por longos períodos. 30. Antes do advento dos sistemas de saneamento modernos e da eliminação organizada de resíduos municipais, as cidades vitorianas enfrentavam o desafio diário monumental e francamente nojento de lidar com grandes quantidades de excrementos humanos. Entram em cena os Homens da Terra Noturna. Eram trabalhadores resistentes e presumivelmente anósmicos que, tipicamente sob a cobertura da escuridão para minimizar essa ofensa pública, iam de casa em casa, esvaziando laboriosamente privadas, fossas e latrinas domésticas. Era um trabalho incrivelmente sujo, fisicamente exigente e pesadamente estigmatizado socialmente, mas era absolutamente essencial para manter alguma aparência de saúde pública, por mais rudimentar que fosse, em áreas urbanas densamente povoadas. Eles recolhiam a terra noturna em carroças. 31. Shows de horrores e exibições de curiosidades humanas não eram nicho. Eram entretenimento popular na era vitoriana. E a ética? Praticamente inexistente. Pessoas com condições incomuns eram transformadas em atrações vivas. Gêmeos siameses como Chang e Eng Bunker. Pessoas pequenas como o general Tom Thumb, que se tornou uma sensação internacional sob P.T. Barnum. Gigantes, artistas fortemente tatuados ou qualquer pessoa com um distúrbio médico raro, todos eram caça legítima. Esses shows apelavam para a obsessão do público com o estranho e o monstruoso. E para os empresários, era uma mina de ouro construída sobre espetáculo, choque e exploração desavergonhada. 32. Torpedos de caixão. Sistemas explosivos de defesa de túmulos. Preocupado com os ressurreicionistas, aquelas pessoas encantadoras que desenterravam cadáveres frescos para escolas de medicina? Os vitorianos tinham uma solução estrondosa: torpedos de caixão. Estes não eram metafóricos. Eram dispositivos explosivos reais projetados para detonar se alguém mexesse em um túmulo. Imagine um ladrão de túmulos, pá na mão, encontrando de repente um fio de disparo conectado a uma pequena bomba cheia de pólvora ou até cartuchos de espingarda. Descanse em paz. De repente teve uma interpretação bem mais literal e explosiva. Alguns designs eram elaborados, configurados para disparar se a tampa do caixão fosse levantada. Era a mensagem definitiva de "fique longe do meu querido falecido", garantindo que os ladrões de túmulos tivessem uma despedida verdadeiramente inesquecível. 33. A etiqueta de jantar vitoriana não era apenas rigorosa. Era um curso de obstáculos culinário completo disfarçado de sofisticação. E isso não era sobre escolher o garfo certo para peixe. Oh, não.
Isso era sobre manejar um arsenal de ferramentas absurdamente específicas para alimentos que você nem sabia que precisavam de regras. Pinças de espargos existiam para que você pudesse levantar delicadamente um único talo sem contaminar seus dedos nobres. Tesouras de uva? Sim, porque arrancar uvas como um camponês era impensável. Colheres de tutano para cavar ossos como um predador refinado. Garfos de sardinha, machadinhas de sorvete. E não, isso não é um erro de digitação, significando minúsculas machadinhas de sorvete. E nem pense em descascar uma laranja sem uma faca de frutas designada e um garfo combinando. Se os talheres tivessem um sistema de classificação militar, os vitorianos tinham um general de 5 estrelas para cada lanche. Bem, aí está. Inglaterra vitoriana. Menos sobre festas de chá educadas, mais sobre bolas explosivas e roupas íntimas elétricas. Faz seu tio estranho que coleciona aparas de unhas parecer completamente normal, hein? Então, qual dessas curiosidades históricas totalmente malucas fez seu queixo cair no chão? E qual é o momento histórico mais absurdo que você conhece que nós perdemos? Liberte seus fatos mais estranhos nos comentários abaixo. Se este mergulho na deliciosa estupidez fez você rir ou questionar a realidade, aperte esse botão de curtir e inscreva-se para mais história desequilibrada.